Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Os irmãos que encontraram, digam amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, através do escritor, o apóstolo Paulo, que ora novamente e coloca diante de Deus a sua confiança, expressa a sua confiança para que todos soubessem a forma como ele de fato cria em Deus, como ele considerava o Senhor na sua vida, e também ele louva e exalta o Senhor Jesus através desta oração que nós temos aqui nos versículos 20 e 21, na verdade a partir do versículo 14, mas na leitura do 20 e 21, os irmãos vão poder acompanhar comigo. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Nós gostamos de orar, porque tudo que vamos fazer, nós precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos da ação do Senhor, precisamos do Espírito Santo, precisamos da ação poderosa de Deus, como esse texto também declara, que Ele é o Todo-Poderoso. Vamos orar. Mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, e pedimos a ação poderosa do Senhor, neste momento, neste lugar. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo que está aqui ouvindo a Tua palavra, e clamo, ó Deus, também, pela Tua graça, misericórdia, que o Senhor use este vaso, nas Tuas mãos agora, a minha vida, para que também possa ser transmitida a Tua palavra, e a mensagem e o recado que o Senhor tem para o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, pensando mais uma vez que nós estamos no início de mais um ano, quando eu olho para esse versículo 20, que fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é inevitável que todo início de ano, nós comecemos a pensar, inicia novamente aqueles pensamentos, como vai ser o meu ano, e muitas vezes também pedidos, tem aqueles que fazem lista de pedidos, de desejos, de algo que precisa mudar também, de algo que precisa avançar e acontecer de diferente na sua vida. Então esse texto, o Senhor já colocou no meu coração, sabia que eu traria a mensagem do primeiro domingo do ano, e do primeiro culto do ano, e o Senhor colocou no meu coração a respeito de que neste ano, baseado no avivamento e no poder de Deus que será derramado na vida dessa igreja, na sua vida, porque a igreja, ela não é abstrata, ela é composta de pessoas, você faz parte dessa igreja, e assim o Senhor derramará o seu avivamento com poder. E quando nós pensamos no poder de Deus, então nós começamos também a pensar naquilo que o poder de Deus pode trazer, porque o poder de Deus são bênçãos, são benefícios. O poder de Deus, para aquele também que se coloca diante dele e diz: usa a minha vida, é um dinamite, é uma explosão, para que onde você passar, para as pessoas que você compartilhar do amor de Jesus, para as pessoas que você falar do Evangelho, da palavra de Deus, Ele te usará. Então quando nós pensamos nesse texto, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, nós começamos também a, de repente, se formos honestos, a entrar talvez até numa espécie de uma crise. Então por que não acontece mais coisa na minha vida? Por que não tem mais bênçãos acontecendo na minha vida? Por que eu enfrento ainda tantas dificuldades? Bom, a palavra de Deus diz, eu estou falando ainda sobre oração de receber, pedir ou pensar em oração,
Então a palavra de Deus diz que as duas maneiras pelas quais nós não recebemos nada do Senhor é se nós não pedirmos ou se nós pedirmos mal. Então é o momento de você olhar também e pensar, se a palavra de Deus diz que Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu ainda não estou sentindo esse impacto na minha vida, este benefício na minha vida. Eu preciso agora começar a repensar. O apóstolo Paulo, então, ele está declarando aqui, é o tema da mensagem desta noite, Deus que tudo pode. Então você já adentra esse ano de 2023, nesse primeiro culto, não que você tivesse dúvida disso, mas reafirmando isso na sua vida, ou você que não conhece a Jesus ainda, então para você sim, eu estou declarando talvez pela primeira vez, Deus tudo pode. Deus que tudo pode, está neste lugar. Deus que tudo pode, habita na vida do crente, do cristão, e então ele começa a usar a vida daqueles que de fato se entregam a Ele. Nós entramos para mais um ano e como eu já disse no início, nós sempre procuramos por muitas mudanças. A nossa igreja está buscando por essa mudança, porque através do avivamento, nós queremos chegar ao final de 2023 como uma igreja totalmente diferente da igreja que entrou o ano de 2023. Mas 2022 não foi bom para a igreja, pastor? Foi uma bênção, mas eu creio num Deus que tudo pode. Então eu posso pensar mais, eu posso pedir mais, e a palavra está dizendo que Ele nos dá acima, ou infinitamente mais, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não é uma questão de autoafirmação, de pensamento positivo, é crer, é ter fé, é clamar e saber que será atendido, é falar e saber que está sendo ouvido. É isso que nós, nesta noite, devemos sair daqui com os nossos corações, e isso gerado em nossos corações, melhor dizendo, de que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Deus está atento às nossas orações, ao nosso clamor, aos nossos pedidos. A quem adentrou esse ano com perdas no ano passado, Deus vai renovar, derramar o seu bálsamo, o seu consolo, e naquilo que é possível, restituir também. Não porque não seja possível a Deus, mas estou dizendo de questões como, por exemplo, perdeu alguma coisa, Deus pode restituir. Tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor e isso tem tirado a tua paz, tem te entristecido, Deus pode restituir. Mas foi uma perda como, por exemplo, alguém faleceu, você perdeu um ente querido, então nessa questão o Senhor vai te consolar. Mas é uma forma de Deus também dizer para mim e para você, eu estou na sua vida. Nós podemos então nos basear na verdade deste texto lido, porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que aviva as nossas forças e atua em todas as áreas da vida. Não há uma área da minha vida, da sua vida, da nossa vida, que Deus não haja, que Ele não pode agir. A questão é nos colocarmos diante dEle. E temos um coração também como o de Paulo. Frequentemente o apóstolo Paulo, diante da intercessão, ele também expressa louvor, e aqui também ele leva ao louvor, devido ao pensamento que ele tem da grandeza de Deus, e ele ressalta isso aqui no versículo 21, a Ele seja a glória, na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Que final maravilhoso desse texto, porque para todas as gerações, eu estou incluído, você também, para todo sempre, amém. Os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos também estão incluídos nessa palavra. Sempre o Senhor Jesus estará conosco, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo. Nós estamos vivendo também esse tempo tão difícil,
que as pessoas ficam falando da igreja, é descartável, é desnecessário, eu louvo a Deus em casa, eu canto em casa, eu tenho meu momento com Deus em casa, e essa coisa de que eu não preciso da igreja. Mas quando o apóstolo Paulo fala de igreja, aqui ele fala de local, ele fala de um endereço, ele não está falando de fica na sua casa, a sua igreja casa, mas a igreja, o lugar do ajuntamento, onde os servos do Senhor estão, e também Cristo que habita em nós, também está na igreja, no momento do ajuntamento, porque ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor Jesus está aqui, e é importante esses momentos também. Em outras doxologias, ou seja, em outras expressões poéticas, e até em ritmo de música do Novo Testamento, nós vemos desta forma, o infinito poder do Senhor sendo ressaltado, um poder que não há limite, não há limite para o poder do Senhor, não há limite para aquilo que o Senhor faz. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 16, e eu quero pegar aqui uma outra versão, vou pegar aqui do celular. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 25 até o versículo 27, nós vemos aqui a exemplo do que o apóstolo Paulo faz aqui em Efésios, Efésios 3, no versículo 21, em que ele glorifica a Deus, em que ele louva ao Senhor Jesus. Aqui também em Romanos, uma carta paulina, ele diz assim, Romanos 16, de 25 a 27, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E quando você anda com Cristo, e quando você exalta ao Senhor em Cristo, você está cumprindo essa palavra. Judas, só tem o primeiro capítulo, versículo 24 e 25, diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Pastor, por que está entrando nesses textos de louvor? Por que está entrando nesses textos, como diz a palavra teológica, né? Nessas doxologias, nessas expressões de louvor? Porque este é um segredo na vida do crente. É que quando ele espera, enquanto ele espera, ele louva. Quando ele recebe, ele louva. Se ele não recebe, ele louva também. Aliás, o apóstolo Paulo, que aqui está louvando ao Senhor, ele declara, que para muitos é loucura, que até as marcas de Cristo que ele levava, era motivo de louvor. E essas marcas é porque ele era açoitado, preso, perseguido, constantemente por causa da sua fé e do seu amor a Cristo. Então, quando estamos esperando algo, ou quando recebemos algo, ou quando não recebemos, nós em todo o tempo devemos louvar ao Senhor, porque em tudo seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Mas eu continuo confiando no Deus que tudo pode. Deus tudo pode. Ele dá sem limite as coisas para nós. Sabe por quê? Porque Ele próprio é infinitamente maior
do que a medida da necessidade que eu e você temos. E Ele é infinitamente maior do que a mente humana. No texto de hoje nós estamos lembrando também das riquezas de Deus. E Paulo, aqui ele não apenas ora para que Deus dê dos tesouros de sua glória, mas ele pede para que ele dê segundo tais riquezas, porque o Senhor é poderoso, e ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Ele não estava pedindo somente uma riqueza externa, mas ele estava pedindo a partir da riqueza que habita em nós, que é o próprio Deus. Filipenses 4,19, não precisa abrir, o texto bíblico diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então as riquezas que Ele dá, são da sua própria natureza, porque Ele é um Deus rico de riquezas. Aí está todo mundo assim, nossa, então é esse ano que eu fico rico. O que você entende por riqueza? É só dinheiro? O que você entende por riqueza? O que você entende sobre Deus que tudo pode agindo na sua vida? Eu tenho certeza que se você estiver passando por um período de enfermidade agora, a riqueza que você quer receber é a cura. Se você está passando por uma situação adversa dentro de casa, falta de comunhão, de harmonia, não tem harmonia na sua casa, hoje eu sei que o teu clamor ao Senhor, que tudo pode, é para que mude a sua casa, para que mude o seu casamento, mas também nós podemos procurar no Senhor e clamar por Ele e para Ele, Senhor, dá-nos condições de fazermos mais e mais a Tua obra. Deus, Ele age em nossas vidas, amados irmãos e irmãs, não como uma força externa, mas como aquele que de fato opera e habita em nós. Ele está presente na vida de todo aquele que Cristo habita. Por isso que eu pedi para você deixar Efésios 3 aberto, porque eu quero ler com você o versículo 17. Ele de fato está presente na vida de todo aquele em que Cristo habita. Olha o versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Alicerçados em amor. E eu quero falar um pouco sobre alicerce. Talvez o ano passado você não alcançou tanto, ou até não alcançou nada, porque também não estava alicerçado em nada. E nós vemos que a palavra de Deus nos lança para essa realidade, que nós estamos arraigados e alicerçados pela fé em Cristo, que habita no nosso coração. Mas como que você tem demonstrado essa vida alicerçada? Ai pastor, mas eu tenho que mostrar. Bom, a palavra de Deus fala de árvore que dá fruto. A árvore precisa dar fruto, né? Quem ficaria feliz de plantar em seu quintal um pé de laranja, um de manga, um de jabuticaba, mas chegar alguém lá e dizer assim, sabia que você comprou? Os entendedores aí, acho que vão saber o que eu estou falando. Você comprou o macho, porque não dá fruto. Aí você vai chegar e falar assim, mas importante que eu tenha essa planta aqui na minha casa. Não, você não vai ficar feliz. Nós precisamos, como o próprio Senhor falou a respeito do seu filho, o pai falou a respeito do seu filho, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nós precisamos, irmãos, gerarmos frutos. E muitas pessoas não estão alicerçadas ainda a este ponto.
Eu não estou falando de método de salvação, de que Cristo te salvou, mas eu estou te falando de uma vida de amor a Cristo. Uma vida que demonstra amar ao Senhor. Eu me lembro, por acaso eu estava na casa da minha mãe, do meu pai, e meus avós moravam com eles, meus avós maternos, e eu me lembro como que, parece que foi uma reunião solene, mas é que aconteceu, deu certo eu estar ali na hora em que a minha avó, de 86 anos, anunciou: agora eu não tenho mais condições de ir à igreja, não só porque eu estou cadeirante, mas é porque eu não consigo ficar muito tempo na cadeira. Aquele momento, quando ela declarou aquilo, ela pôde declarar de uma maneira tão suave e tão tranquila, porque eu me lembro dessa mulher, da minha avó, que passava na minha casa, chovendo ou não, meu avô não ia na igreja com ela, e ela não tinha carro, mas ela passava na terça-feira, porque tinha reunião da União Feminina, ela passava na quarta, porque tinha reunião de oração, ela passava no domingo de manhã, porque tinha EBD, e ela passava no domingo à noite, porque tinha culto. Muitas vezes a minha mãe, bem mais nova do que ela, né? Porque aliás ela é a mãe da minha mãe. A minha mãe dizia: mãe, acho que hoje eu não vou não. Então você fica, eu vou. Uma pessoa alicerçada. Gente, aquelas coisas assim que na década de 80, qualquer chuva que dava, acabava a luz, a energia elétrica da cidade inteira, né? E a minha mãe falava: acho que hoje a minha mãe não vai não, nem sei se tem energia lá na igreja. Ela passava e falava: qualquer coisa, acende uma vela, leva uma lamparina, também ela tem para quem puxar. O pai dela foi plantador de 7 igrejas, sem ter sido pastor, teólogo, nada. E hoje, irmãos, está fazendo falta esse alicerce. Começaram a criticar: e muito na igreja, mas virou esse povo aí, sem alicerce. Não é o caso da PIB Norte, que você está aqui hoje, amém? E está em casa, deveria estar aqui, mas está em casa, tá bom. Está assistindo o culto aí? Irmãos, é muito bom estarmos na casa de Deus. E quando ela falou isso, ela falou de uma maneira muito tranquila. Mas quantas pessoas não estão dando valor ao que Deus, que tudo pode, tem dado hoje para você usufruir, e você coloca desculpa em tanta coisa para não fazer, para não se envolver, para não atuar, desiste fácil, para fácil. Então, eu quero que você saiba que é muito importante, e faz parte do processo daquele que quer, de fato, experimentar o poder de Deus, viver também arraigado e alicerçado nele, que tem a ver com a sua vida diária de oração, com a sua vida lá na sua casa, busca a Deus, claro, mas também de momentos como este, que nós estamos aqui juntos. Nestes homens que Cristo habita, conforme o versículo 17, o Espírito Santo opera e dá energia. O versículo 16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Quer parar de sentir esse cansaço absurdo, e parece que só surge na hora de vir para a igreja? Vocês já notaram isso? Aliás, eu vou falar isso para os líderes, mas eu vou aproveitar e falar para a igreja toda. Esse ano só vai valer faltar na igreja os líderes se tiver atestado médico. Não é assim na empresa? Não é, Helenice, assim? Tem que levar atestado, né? Porque assim, eu estou doente para ir na igreja, mas vai trabalhar no outro dia. Eu quero que você não esteja doente mesmo, irmão, mas também eu quero que você não minta com doença que você não tem.
Ah, tem um teste bom para fazer também. Você está doente, irmão? Eu estou, pastor. É que eu ia te chamar para um churrasco. Na hora, acontece igual com a sogra de Pedro. A febre vai embora, o cara se levanta. Só que lá ela começa a servir, né? Esse não, vai para o churrasco. E ainda você fala assim para ele: como você está doente, eu comprei a tua carne. Irmãos, é brincadeira, a gente ri, né? Do que é sério. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e a palavra que não mente diz que Ele fortalece com poder. Diga comigo: o Espírito Santo fortalece com poder. Por isso esse ano do avivamento, Ele vai levantar você. Se você foi borocochô o ano inteiro, eu não sei nem de quem que eu estou falando. Não está endereçado para ninguém. Eu posso olhar para cada um aqui, não estou achando defeito, não estou pensando em ninguém, será que está aqui para escutar? Não, nada. Mas o Espírito Santo de Deus me manda dizer que Ele quer você de pé, para Ele te usar. Para que se cumpram também as promessas do Senhor na vida desta igreja, que a gente espera há tanto tempo. Ora, o Deus que tudo pode, faz infinitamente mais. E o versículo 20 começa: ora, aquele que é poderoso. A gente já falou muito aqui sobre o poder de Deus, e agora eu quero destacar: para fazer infinitamente mais. Aquele que faz infinitamente mais. Isso significa excede em abundância. Isso significa fazer infinitamente mais, significa numa extensão que nós não podemos expressar. Quem quer experimentar isso neste ano, diga amém comigo. Amém? Eu quero que o Senhor haja na minha vida infinitamente mais, que exceda em abundância, numa extensão que eu não posso agora expressar, porque é infinitamente mais. Acima de tudo o que pedimos ou pensamos, acima de tudo. Ele não diz acima de algumas coisas que pedimos ou pensamos, mas acima de tudo que pedimos ou pensamos. O que você pediu ou pensou no ano passado que não aconteceu, e talvez você amanheceu 2023 dizendo: mas também aquilo que eu pensei lá, eu acho que era coisa meio doida. Coloca na presença de Deus de novo. Coloca diante de Deus de novo, peça para Ele de novo, porque acima de tudo que pedimos ou pensamos, é mais do que se pode desejar, até aquilo que a gente não está esperando, e conceber, é mais do que aquilo que a gente concebe, ou seja, que a gente nem sabia que precisava, mas é o poder de Deus que opera em nós, que nos surpreende, que faz surpresa todas as horas, porque depois que você recebe, você agradece a Deus dizendo: Tu és o meu Pai de amor, meu Pai poderoso, porque nem eu tinha me atentado que eu precisava disso. Agora imagina as coisas que você já sabe que precisa, coloca nas mãos do Senhor, coloca nas mãos do Senhor. Agora eu quero falar de um outro termo aqui, do versículo 20, que diz assim: conforme o seu poder que opera em nós. É muito bom sabermos, conforme o próprio versículo 20 que nós estamos lendo aqui a todo tempo, sobre o poder soberano de Deus. É muito bom nós sabermos deste poder soberano de Deus. Mas eu fico a pensar o seguinte, sobre essa expressão, conforme ou de acordo. Quem tem NVI aí está, de acordo com o poder que em nós opera, ou o seu poder que em nós atua. Como Deus tem tomado lugar em sua vida, para que o seu grande poder, que é soberano, que é sem medida, que é sem limite, mas eu pergunto de novo,
como Deus tem tomado lugar em sua vida, para que o seu grande poder atue em você? Não é alvo da mensagem desta noite. Eu quero ficar ressaltando aqui o poder absoluto de Deus, o poder extremo de Deus, o poder de Deus que tudo pode. Não é o alvo da mensagem de hoje, mas eu quero que você saia daqui pensando nisso, porque nós temos textos que falam sobre o posicionamento do Filho de Deus, do servo do Senhor, para que ele seja mais usado por Ele. Como, por exemplo, nós vemos na palavra que é necessário buscarmos nos encher do Espírito, sermos cheios do Espírito, crescermos em novidade de vida, crescermos de glória em glória. Então, para uma outra mensagem, para um outro dia, mas eu quero que você saia pensando nisso hoje, e é uma questão para nós pensarmos, embora eu vou abordar num outro momento. Como você tem dado lugar a Deus, para que este poder absoluto dele opere na sua vida? Porque é claro que o endereço, é claro que a intenção do apóstolo Paulo aqui é dizer, quando ele fala, conforme o seu poder que opera em nós, ele estava dizendo do poder absoluto de Deus. Mas as pessoas que entram em crise, e acham que estão certas em entrar em crise, muitas vezes são aquelas que não creem neste poder. É disso que eu estou falando. Muitas dessas pessoas não creem no poder de Deus. Paulo diz aqui no versículo 21, que a glória é devido a Deus através de toda a eternidade, para todas as gerações, para sempre e sempre. Se formos analisar a tal expressão, verificaremos que implica que o seu louvor a Deus, deve continuar em todas as gerações, até a volta de Jesus. E a nossa parte nós vamos fazer, amém, igreja? A nossa parte nós estamos fazendo hoje aqui, de estarmos na presença do Senhor, de estarmos exaltando a este eterno Deus, de estarmos glorificando a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que é poderoso em excelência. Excelente é o nosso Deus, amém? Eu quero que você feche seus olhos agora e se coloque diante do Senhor um pouco. Nesse momento, você vai pedir ao Senhor graça e misericórdia. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus tudo pode. Deus tudo pode. E se você ainda não tem experimentado na altura, na proporção deste poder, clame ao Senhor por misericórdia nessa noite, dizendo sim a Ele. Senhor, eu peço até perdão ao Senhor, porque eu não cria em tudo o que está sendo dito, ou do que foi dito. Talvez a situação adversa que você está vivendo hoje, eu não sei qual área é, mas o Senhor sabe, e Ele atua em todas as áreas. Você pode dizer, pode clamar ao Senhor, tenha misericórdia, Pai, e faz a Tua obra na minha vida, porque eu creio em Ti. Eu não vou fazer um apelo agora, mas eu quero que você vá gerando aí no seu coração, como de fato você deseja neste ano ser usado por Deus. Em que proporção, porque você já foi, realmente, eu tenho certeza que você já foi convencido disso, que Deus tudo pode, da profundidade desse poder, da altura deste poder, do alcance deste poder, mas como você neste ano quer experimentar o poder de Deus na sua vida? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso.